Dois gestores de planejamento de um órgão público são convocados para uma reunião. Eles precisam avaliar a envoltória para um retrofit do edifício onde trabalham. Será que eles vão conseguir uma etiqueta nível A no BBE Edifica? ENSE e a envoltória do consumo energético de um edifício. Antônio Conservari, 55 anos, engenheiro, ex-membro de uma comissão interna de conservação de energia. Trabalha há 20 anos no setor. Mexer com a envoltória de edifício, isso só pode dar errado, não vai dar certo. E se for falar em custo, então, melhor nem pensar. Vanessa Inova, 26 anos, engenheira, proativa, recém-concursada, pós-graduada em energias renováveis na Holanda. Eu, na verdade, estou ansiosa para saber quais são as propostas dos consultores. Eu queria que a gente melhorasse a vida das pessoas. Braulio Souza, 26 anos, arquiteto. Arthur Cursino, 33 anos, especialista em eficiência energética. Bom, pessoal, nós estávamos justamente discutindo o projeto de vocês, tá? E por enquanto a envoltória só está atingindo o nível C. E como todos sabem, a exigência para edifícios públicos é o nível A, né? Então, como o edifício de vocês já está construído, as alterações elas são um pouco limitadas. A gente vai precisar trabalhar com alguns conceitos. Bom, nós estamos falando de cobertura de parede, nós estamos falando de fachada, isso vai ser problema. Vai, mas eu acho que a gente pode solucionar esse problema com uma cobertura verde. É difícil fazer uma cobertura verde? A cobertura verde pode ser sim uma das soluções. É que nesse momento a gente precisa dar um passo atrás, pensar mais simples e analisar os conceitos que o regulamento técnico do Inmetro coloca. São basicamente 3 pré-requisitos para a cobertura: a transmitância térmica das paredes externas de cobertura, a absortância solar das superfícies e iluminação zenital. No caso de iluminação zenital não se aplica no edifício de vocês porque vocês não têm esse dispositivo. Tá, mas a transmitância térmica a gente resolve com a cobertura verde. O que me preocupa menos é a transmitância térmica. Eu tenho muito mais preocupação com a sobrecarga da estrutura do prédio. Não sei se vai aguentar. Na verdade, as duas questões são importantes, tanto analisar a sobrecarga quanto avaliar o que seria o nível de transmitância térmica da cobertura verde. Só que nesse momento o que eu preciso reforçar é que a transmitância térmica é sim um ponto principal de análise, porque é justamente ela que vai nivelar a troca de calor entre o ambiente externo e os ambientes internos da edificação. A envoltória protege o interior da edificação. Edifícios ineficientes são quentes no verão e gelados no inverno, consumindo mais energia para ser condicionado artificialmente. Dada a extensão territorial do Brasil com diferentes realidades climáticas, estratégias distintas devem ser adotadas. Por exemplo, medidas de eficiência que a gente avaliou para a envoltória de vocês incluem pintura clara nas paredes externas e na cobertura, analisar o que seria a troca do vidro comum que existe hoje por um vidro que filtre parte da radiação solar, e também a questão de proteções solares, tanto nas fachadas, uma proteção externa, quanto nos próprios ambientes internos. Inclusive, essas proteções elas podem tornar a estética do edifício mais atraente, além de, claro, melhorar o conforto interno. Resolve o conforto térmico com a cobertura verde. Vou ser redundante aqui. Isso para mim é cara de problema. Isso vai dar infiltração. O prédio já é um forno. Resolve se pintar e se trocar os vidros? Com essas medidas a gente conseguiria subir até o nível B. Como o prédio já está construído, a gente fica muito engessado nas mudanças. Mas é possível chegar assim no nível B. Eu adoraria não passar mais calor, mas a gente não tem verba para isso. Olha, na verdade tem. Existem linhas de financiamento. Então tem a linha de eficiência energética do BNDES, tem também o programa de eficiência energética da ANEEL. E eu e o Braulio, nosso trabalho aqui, é justamente ajudá-los a acessar essa verba. Exatamente, Antônio. Você não pode perder de foco que esse edifício ele já está construído. Esse tipo de modificação vai melhorar muito o conforto térmico dos ambientes para as pessoas que trabalham lá. Além disso, a gente vai economizar em energia com o ar-condicionado, o que vai contribuir para a diminuição de gases do efeito estufa. Poupar sempre é bom. Com isso a gente já garante nível A? Para a envoltória, não. Com essas medidas a gente conseguiria um nível B,
e trabalhando para conseguir o nível A no ar-condicionado e o nível A no sistema de iluminação, o edifício como um todo vai ter o nível A de eficiência e isso que é cobrado. Tá, então perfeito. Apesar de não fazer a cobertura verde que eu tanto quero. Não. A cobertura verde é interessante, vamos conversar sobre ela sim. Tá, não, mas eu achei coerente. O que você acha, Antônio? Tá tranquilo, tá fechado. Então encerramos por hoje? Acho que sim, né? Sem dúvida. Perfeito. Parece que finalmente conseguiram se resolver para atingir a etiqueta nível A. Agora, vamos ouvir a opinião do professor Lamberts, especialista em eficiência energética. Muito legal a discussão que a gente acaba de assistir aí. A gente vê a preocupação em deixar os prédios mais eficientes. Eu acho que isso é uma questão que se aplica muito aos prédios públicos, mas também aos prédios comerciais. Num prédio existente, as coisas mais fáceis ainda são iluminação e ar-condicionado, que não alteram tanto a estrutura do edifício, mas tem muitas soluções do envoltório que são fáceis de serem feitas, como o Arthur colocou, superfícies mais claras, algum isolante térmico, proteção de áreas envidraçadas com vidros muito comuns, né? Eventualmente uma proteção solar externa, eventualmente a troca do vidro por um vidro de controle solar. Enfim, tem uma série de soluções e eu acredito que no final do processo todo mundo vai ficar satisfeito com um projeto mais eficiente, consumindo menos energia.